O novo Centro de Desenvolvimento Infantil da Coloninha foi inaugurado pela Prefeitura de Gaspar na última quarta-feira, dia 5. O local deve receber 120 crianças com idades de 0 a 5 anos. A comunidade esperava ansiosamente pela entrega desta obra, que vai beneficiar as famílias do bairro que antes precisavam levar os filhos até outros CDIs da cidade. Mas essa unidade, que vai atender aos moradores da região, também está sendo motivo de uma polêmica que começou nas redes sociais e foi parar na Câmara de Vereadores. Esse é o CDI da Coloninha, que foi inaugurado pela Prefeitura nesta quarta-feira, dia 5. O nome do CDI é Maria Salete Oliveira Pereira e esse nome foi definido em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores no final do mês de janeiro. E é justamente a escolha do nome que está sendo motivo dos questionamentos da comunidade. A forma, não contra a pessoa, evidentemente, mas a forma com que foi escolhido o nome para denominar o novo CDI do Coloninha não foi uma das mais democráticas que a gente entende o quanto deveria ser nesse momento de desfecho final de uma obra tão esperada pela comunidade do bairro Coloninha. Cícero acabou se envolvendo neste caso depois de ter sido o único vereador a votar contra a nomeação do CDI na sessão extraordinária da Câmara no dia 21 de janeiro. Segundo ele, não houve tempo suficiente para que esta pauta fosse discutida e o nome escolhido para o CDI não representa a vontade dos moradores do bairro, o que vai contra leis em vigor no próprio município. Tem uma lei que estabelece as normas, inclusive está aqui, para a alteração de denominação de bens públicos municipais, que é os casos das construções, seja ela uma escola, seja um CDI, seja o que for, né? É um bem público municipal. E para dar o nome, tem uma lei específica que determina como se deve fazer todo esse processo de nomeação. Infelizmente, tem um dos documentos que foram apresentados e que está aqui nessa norma que pede que seja feito um abaixo-assinado, né, com a comunidade local, quando se tratar de bens públicos da localidade, de bairro, que façam um abaixo-assinado, uma enquete, com os moradores daquele bairro, justamente para que eles, de fato, reconheçam a importância daquela pessoa que está sendo sugerida como para nomear. Isso é muito legítimo, isso é muito importante. A lei ela tem esse aspecto de garantir isso, né? E esse ponto, especificamente esse ponto também, nessa escolha não foi cumprido. A Lei de Parcelamento de Solo Urbano institui que pelo menos 35% da área a ser loteada deve ser considerada área pública. No caso da Coloninha, as famílias que destinaram esse terreno onde foi construído o CDI esperavam que o nome dado ao local fosse de algum familiar que ajudou na colonização e desenvolvimento do bairro. Mas foram surpreendidos quando souberam que o nome escolhido foi o da mãe do atual secretário da Fazenda e Gestão Administrativa, Roberto Pereira. A gente sabe que, por lei, né, é obrigatório deixar espaço, né, para a construção de CDI, tem também da área verde, né, e até possivelmente um posto de saúde, né, e foi deixado esse espaço ali que teve a construção do CDI. A nossa maior indignação, assim, é porque o nome, né, do CDI não foi prestigiado, né, com o nome de um familiar da gente, e sim de uma pessoa que não temos nada contra, né, isso, logicamente, mas que não foi uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa localidade aqui. Foi doado um terreno, vem a polêmica de que é por lei, a gente sabe, foi dado 10% da área social. Desde o começo foi solicitada essa área social para fazer a creche. Então, desde lá, a família já vinha conversando com vereadores para que fosse colocado o nome da antiga proprietária, que seria a dona Gertrudes, né? Então, havia uma conversa. Eu cresci aqui no bairro Coloninha, nasci aqui, assim como meu bisavô, meu avô, né? A minha mãe, meus pais. Então, assim, a gente tem toda uma história construída aqui, né? Não só a nossa família, como muitas outras famílias que também estão, assim, com essa interrogação, né? Do porquê não homenagear alguém da comunidade com o nome da creche. A gente sabe a importância da creche para essa comunidade, né? Assim como há 4 anos atrás, quando foi feito esse loteamento e esse terreno já foi destinado, né, sabendo-se que lá seria a construção de uma creche, né, a alegria que, né, da comunidade, dessas famílias em saber que aquele terreno teria um destino bacana, que teria um retorno bom para a comunidade.
Mas é triste a gente saber que toda essa história, né, de família, essa história de comunidade, essa história do município em si, aos poucos vai se perdendo, né? A decisão sobre o nome do CDI já está tomada, mas as famílias questionam a forma como esse nome foi escolhido. Segundo eles, já havia sido sinalizado que queriam sugerir nomes de pessoas da comunidade, mas que não obtiveram retorno. E a surpresa veio quando receberam o convite da inauguração já com um nome definido. Foi bem triste, assim, porque no momento a gente lembra de toda a história, né, da família, toda a identidade do local que parece que vai se perdendo, né? Essa pessoa não é do bairro, né? A gente conhece, a gente não tem nada contra nem a favor, né? A gente sabe quem é a pessoa, né? Fica uma coisa um tanto assim, eu vou ser franco, que fica questionável pelo fato de quem é a pessoa. A gente aqui está falando de pessoas que foram pessoas que fizeram realmente muita coisa pelo bairro. Pessoas que estão aqui desde a colonização. Dona Gertrudes, ela veio aqui na época da colonização. Entende? Então, assim, essas terras aqui, ela já foi parada de caixeiro viajante, eles já fizeram bastante coisa para o Gaspar. E essa pessoa que foi dado o nome, a gente não sabe que ligação que ela teria com a comunidade, não tem nenhuma, mas até na área de creche, ou o que ela pode ter a ver com a coisa. Então, assim, o que a gente queria saber era isso aí, o porquê, como é feito a escolha, né? E por que não foram informados de qual o processo que eles tinham que fazer para que o nome deles fosse aceito. A Prefeitura se manifestou sobre o caso através de uma nota oficial que diz: a Prefeitura de Gaspar reforça a importância da abertura de uma nova unidade de educação infantil para atender cerca de 120 crianças no bairro Coloninha. A Prefeitura esclarece que o terreno onde está localizado o CDI Maria Salete Oliveira Pereira, no bairro Coloninha, passou à titularidade do município através de um instrumento de lei que obriga o proprietário do imóvel que deseja lotear o terreno a reservar área para uso comunitário, público e área verde. A denominação do prédio é uma formalidade de prerrogativa do Executivo Municipal, que sempre recebe diversas sugestões e encaminha para aprovação da Câmara com a devida documentação exigida pelos vereadores. A sugestão do nome de Maria Salete partiu do Dr. Valmor Beduski, membro do Conselho da Cidade, em 2017, com a intenção de homenagear as mulheres trabalhadoras gasparenses e foi acompanhada de um abaixo-assinado. Toda a obra foi realizada com recursos próprios da Prefeitura, na ordem de 1,4 milhão. Mais uma vez, a Prefeitura ressalta que os verdadeiros homenageados são as crianças e os pais que serão atendidos graças a esse novo equipamento público.